Eu me chamo Lucas Damasceno Holanda e o artigo que eu escolhi se chama A Caracterização da Exposição de População a Organoclorados, uma aplicação da análise de cluster. A análise estatística escolhida por mim foi a análise de cluster, que também é denominada análise de agrupamento. Então, o que ela visa? Ela visa classificar objetos em diferentes grupos. Então, cada um dos quais devem conter os objetos semelhantes segundo alguma função de distância estatística, né? Que eu vou explicar mais na frente. Então, o que se trata o artigo? O artigo ele se trata da exposição de pessoas a organoclorados, isso em uma região no estado do Rio de Janeiro chamada Cidade dos Meninos. Então, o que são organoclorados? Organoclorados são um composto químico que é encontrado em agrotóxicos, em pesticidas, na tinta, no plástico, no verniz. Então, essas pessoas estão ingerindo esses organoclorados provavelmente por meio de agrotóxicos. Então, a história por trás dessa análise, ela surge no Instituto Nacional de Câncer, que fez uma série de exames clínicos laboratoriais com um grupo de pessoas dessa região, com o intuito de ver a quantidade de agrotóxicos que eles tinham ingerido. Então, isso em 2007. Em 2011, que foi passado ao Instituto de Estudos de Saúde Coletiva do Rio de Janeiro, que ele foi chamado para analisar esse banco de dados, entende? E nisso foi usado a análise de cluster, que tem o principal objetivo classificar os objetos da análise. Então, ela busca verificar se conjuntos de variáveis que tenham ligação causal entre si têm relacionamento que constituam agrupamentos. Então, o que ele necessita para aplicar? Um grupo e de duas variáveis, que aqui no artigo são usadas de tempo e exposição. Então, a população de sujeitos avaliados ela é composta por 354 indivíduos. Então, o teste de cluster, como já reafirmo, foi necessário para agrupar essa população. Então, existem técnicas de agrupamentos diferentes. A técnica utilizada aqui foi a de classificação hierárquica ascendente, ou o método hierárquico aglomerativo. Ele começa com objetivos individuais, que são os sujeitos. Então, tem-se inicialmente tanto o grupo quanto forem os sujeitos, que são 354. Os mais semelhantes foram agrupados, sendo que os grupos iniciais fundidos de acordo com as suas similaridades. Então, esse grupo de 354 vai ser dividido em subgrupos, cada subgrupo com sua característica, né? Isso se chama definir o cluster. Então, para definir os clusters, as variáveis utilizadas foram tempo de moradia no local, tempo de contato com o solo, por meio da atividades como a agricultura, o tempo de criação de animais e o consumo de alimentos produzidos no local. Todas essas variáveis contínuas foram medidas em um ano. Então, o objetivo principal é classificar esses objetos, algo que diminui a subjetividade, pois eles quantificam a similaridade e a dissimilaridade entre os indivíduos. Então, é totalmente necessário medir a similaridade e a dissimilaridade entre esses grupos. Então, aqui a que foi usada para medir essa distância foi a distância euclidiana, que foi utilizada no artigo para determinar grupos, né? Então, há vários outros métodos também de determinar grupos. Tem a distância euclidiana, a medida de similaridade, o coeficiente de correlação, ao qual já estudamos, e a medida de similaridade. Então, todos esses cálculos foram feitos no software SPS, um software de análise estatística. Então, as informações, também é importante, as informações referentes às doses que as pessoas ingeriram desses compostos foram usadas para deduzir os valores proxy de intensidade, uma vez que as variáveis são tempo e exposição aos organoclorados. Então, o resultado desses cálculos pelo software indicaram 3 clusters. O primeiro, subgrupo com 45 pessoas, que tinham a característica de maior exposição aos organoclorados. O número 2, um grupo de 103 pessoas de exposição intermediária. E o número 3, de 206 pessoas de menor exposição aos organoclorados. Então, baseando-se nas variáveis já citadas,
para o desenvolvimento dos clusters. Então, para criar esses subgrupos, utilizam-se variáveis como alimentação, tempo de residência, etc. Então, como a análise de cluster foi aplicada, o que aconteceu? Nós categorizamos a população exposta a esses agrotóxicos. E logo a gente percebe que o subgrupo 1, ou cluster número 1, que contém 45 pessoas, ele é maior exposto ao agrotóxico. Então, descobrimos mais facilmente como agir com eficiência, porque a saúde ambiental, um dos objetivos dela é a prevenção dos danos à saúde causados por contaminantes químicos. Então, com esse método, fica muito mais fácil saber onde agir com eficiência, né? Ajuda a traçar o perfil de subgrupos dessa população, que vão ser alvos prioritários das ações de controle do uso de agrotóxicos. E é isso aí.